todos a um texto, pela confiança também do pastor ter nos dado a oportunidade. O livro de Marcos, o Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 9. Quando o pastor leu o texto, eu disse quase que leu o texto que eu tinha meditado, versículo de número 23 e o versículo de número 28 e 29. Marcos, capítulo de número 9, versículo 23, diz assim: E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Versículo 28. E quando ele entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que nós não podemos expulsá-lo? E ele disse-lhe: Esse tipo não sai de modo algum, senão pela oração e pelo jejum. Glória a Deus. Eu quero dar um tema a essa reflexão, essa mensagem, que é saindo do automático. Glória a Deus. Saindo do automático. Quando eu tomei por base o livro Marcos, capítulo de número 9, e o verso de número 23, 28 e 29, é bem verdade que é um texto muito conhecido e muito pregado hoje. O propósito que nós fizemos aqui pela manhã, que foi de grande relevância espiritual, foi aonde o pastor abordou muito, foi sobre a oração e o jejum. E é dentro deste mesmo raio de ação que eu quero trazer para os irmãos esta grande revelação de Deus, esse tema que Deus ministrou ao meu coração, que é saindo do automático. É bem verdade que quando lemos esse texto, a primeira impressão que fica em nós é a impressão de um pai desesperado, porque segundo a Bíblia, ele tinha um filho, e esse filho ele tinha um problema, e este problema era de ordem espiritual, não era de ordem humana, mas era de ordem espiritual. Diz o texto que na dificuldade deste pai, ele foi em busca de socorro, ele foi em busca de algo que viesse resolver o problema que permeava a vida do seu filho. Marco ele vai nos narrar, dizer para nós que este menino, muitas vezes, uma entidade, um demônio, ele vinha sobre este rapaz e o lançava na água e o lançava no fogo. É bem verdade que havia ainda nos dias de Jesus uma recomendação acerca da oração. E os irmãos sabem que os discípulos, eles sempre, na maioria das vezes, eles eram convidados pelo mestre a manter esta vida de oração. E quando este pai, ele vai em busca de uma resposta, de socorro, o texto vai dizer que eles procuraram, eles foram em busca dos discípulos. Haja vista que os discípulos eram aqueles que estavam mais próximos de Jesus, e é bem verdade que quando ele vai em busca deste milagre, o texto vai dizer que quando ele relata para os discípulos o que estava acontecendo na vida daquele moço, o texto vai dizer que eles foram fazer o que eles eram costumeiramente faziam, que era a oração.
Eu não sei se os irmãos já observaram, mas havia no ministério apostólico de Cristo um costume que todas as vezes que Jesus subia ao monte, ele fazia o convite, mas eu acho que os irmãos entendem, observam, que havia aqueles mais chegados, Pedro, Tiago e João. E é bem verdade que era composto apenas de 12 discípulos, mas na hora do embate, na hora da oração, só quem se apresentava para subir o monte, para buscar a presença de Deus, junto com Jesus, que era algo costumeiramente ele fazia, só subia ao monte Pedro, Tiago e João. E é bem verdade que agora aparece esse desafio, e quando este desafio aparece, a Bíblia diz que este pai vai em busca dos discípulos, e é interessante esse texto, porque vai dizer que eles vão também orar, vai repreender aquela entidade maligna, mas parece que não estava funcionando, parece que a oração que eles estavam fazendo não era uma oração de acordo com a vontade de Deus. E o texto vai dizer que eles oraram, pediram, clamaram, mas nada aconteceu. Por quê? Porque eles estavam no automático. Eles estavam fazendo algo que era rotina do ministério de Cristo, buscar a presença de Deus, até que a Bíblia vai nos dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invoque o seu nome enquanto está perto. Tiago vai dizer que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos, mas parece que para este momento aqui, parece que a coisa não estava dando certo, porque quando nós olhamos na Bíblia, há vários tipos de oração. Há uma oração que nós entendemos que é aquela oração objetiva, a oração da fé. A Bíblia nos ensina que tem a oração da fé, mas parece que a coisa aqui não anda, parece que não funciona. Por quê? Porque tudo que Deus ele faz com um objetivo e com um propósito. E o texto vai dizer que quando eles terminam de orar, nada acontece. Por quê? Porque tudo que acontece no reino de Deus, irmãos, é para a glória de Deus. E o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que quando eles terminam de orar, que nada acontece, o texto vai dizer que eles agora procuram, vai em busca, o pai vai em busca de Jesus. E é interessante este texto, porque quando o pai se aproxima de Jesus, é interessante que ele vai dizer para Jesus as mesmas coisas que foi relatada para os seus discípulos. Vai contar o problema, o que estava acontecendo. E quando ele termina de relatar, o texto diz, no versículo 23, versículo 22, e muitas vezes isto tem lançado no fogo e na água para destruir o menino, para matar. E a Bíblia vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. Se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o que é que vai acontecer aqui nesse texto? Esse pai vai olhar para Jesus e vai dizer: se o Senhor pode alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Mas o que está em foco aqui é o versículo 23, quando Jesus vai dizer: e disse-lhe Jesus: se tu pode crer, tudo é possível ao
que crer. Quando você sai do automático, aí você entra no que se diz respeito o espiritual. Por quê? Porque tudo na vida cristã começa, glória a Deus, no céu, é projetado no céu, se materializa aqui na terra, para que todos vejam a manifestação da glória de Deus na tua vida. Então o que é que acontece aqui nesse texto? Quando ele termina de falar, aí a Bíblia diz que imediatamente o pai do menino exclamou com lágrima: Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Amados irmãos, o texto vai dizer que agora faz trazer esta criança até a presença de Jesus. E o que é impressionante? O que é impressionante é que quando este rapaz chega na presença de Jesus, aquela entidade maligna, ela se manifesta. E o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que Marcos vai relatar dizendo que era um espírito mudo e surdo. Jesus disse para ele: então eu te ordeno, sai dele. E ele saiu. Mas aonde é, pregador, que o senhor quer chegar? Eu quero chegar e dizer para os irmãos que tudo na nossa vida tem que ser através de uma vida de intimidade com Deus. E não tem outra forma, não tem outro mérito de nós termos na nossa vida, glória a Deus, na presença de Deus, a não ser através de uma vida de jejum e oração. A Bíblia vai dizer que naquele momento, aquele rapaz, ele foi liberto, o demônio o convulsionou, o demônio se apoderou dele, mas Jesus, ele tem a última palavra. E esta noite eu tenho esta mensagem para os irmãos dizer para você, que nesta noite nós temos, irmãos, que ter uma meta, nós temos que ter um objetivo. Por quê? Porque esta geração aqui, Jesus disse: até quando estarei convosco? E até quando você vai sofrer essas coisas? E o que foi que aconteceu? Naquele momento, o rapaz foi liberto, o nome de Jesus, ele foi glorificado, e naquele dia, a manifestação da glória de Deus foi tão extraordinária, que todos reconheceram que Jesus fez aquele grande milagre. Mas a Bíblia diz que quando Jesus entrou na casa, veja bem, quando Jesus, ele entra na casa, a Bíblia diz que os discípulos, em particular, foi saber de Jesus, porque eles não puderam expulsar aquele demônio. E por que não puderam? Porque faltou fé. E a Bíblia diz que é necessário que todo aquele que se aproxime de Deus creia que Deus existe, que é fiel e é galardoador daqueles que o busca. Amados irmãos, quando você sai do automático, a sua fé, ela é, glória a Deus, ela é acionada, e o nome de Jesus, ele é glorificado na tua vida. Então esta noite Jesus manda te dizer que ele te deu poder para expulsar todos os demônios. E o que é que vai acontecer? Em particular, ele vai perguntar para Jesus por que foi que a gente não conseguiu expulsar estes demônios. E Jesus vai dizer: esse tipo aí de demônio, esse tipo de situação que vocês passaram, é que muitos estão passando, é porque, irmão, isso aqui é reino de Deus. Você sabe o que é o reino? O reino de Deus é uma vida governada
por Deus, quando a tua vida está na palma das mãos de Deus, já deu tudo certo, e o nome dele na tua vida há de ser glorificado. Então priorize o reino de Deus. Reino de Deus, irmãos. Reino de Deus não é para quem acha que é, porque achar não é ser. E o que é que nós aprendemos aqui? Que a nossa dependência exclusivamente, primeiro, tem que ser do céu. Em segundo lugar, a Bíblia vai dizer que Jesus disse assim: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse tipo de demônio, esse tipo de situação não é resolvida quando você está no automático, vendo as coisas numa ótica humana. As coisas que é para ser resolvida, esse tipo de coisa que é para ser resolvido, só vai ser resolvida com jejum e oração. Glória a Deus. Amados irmãos, Jesus chamou aquela geração de uma geração incrédula e perversa. E ele diz: até quando eu estarei convosco? E até quando você vai sofrer essas coisas? O que é que eu aprendo aqui? Que Jesus estava estimulando primeiro a fé dos seus discípulos. Em segundo lugar, Jesus estava estimulando eles terem uma vida de oração. Porque uma vida de oração, pregador? Porque o inimigo não respeita tempo de crente, o inimigo não respeita, glória a Deus, paletó e nem gravata de crente. Agora tem uma coisa que ele respeita e ele teme nas bases, é quando você sai do altar da oração. Glória a Deus, levante a sua mão, dê glória para Jesus. Quando você sai do altar da oração, sai da frente Satanás. Aleluia. Por quê? Porque a oração de um justo, como eu falei, ela pode muito em seus efeitos. Então não queira resolver o teu problema ou a situação se você está no automático, no que é humano. Não. O que você está passando só resolve, glória a Deus, sangue e fogo, só vai resolver se você tiver esses três alicerces, esses três pilares. Primeiro, a fé. Glória a Deus. E a fé, irmãos, ela move montanhas. A fé, ela traz a existência o que não existe, como se não existisse. Olhe para cá. A fé, irmãos, ela tem poder de colocar qualquer demônio por terra e o nome de Jesus ser na tua vida glorificado. Então o que você está passando é uma questão de fé. Diga comigo, é uma questão de fé. Diga para ele: o que você está passando é uma questão de fé. Tem oração que a gente vai fora do quarto, mas tem oração que é preciso entrar no quarto e fechar a porta. Aleluia. O que é que você está dizendo, pregador? Eu estou dizendo que os fariseus, glória a Deus, os hipócritas, eles oravam na praça para ver, glória a Deus, para as pessoas ver a oração que eles estavam fazendo. Mas a oração que vale é uma oração sincera, é uma oração objetiva. O que é que você está dizendo? Eu estou dizendo que Deus vai resolver este problema quando você orar. Você crê? Diga assim: o problema vai ser resolvido. Primeiro, porque eu tenho fé. Segundo, é porque estou saindo do altar da oração. E quem sai de lá, irmão,
sai cuspindo fogo na cara de Satanás. Quem sai do altar da oração, demônio não reina. Glória a Deus. Eu estava no ano de 2000 e mais ou menos 2001, quando eu fui fazer uma oração ali no alto do ginásio, e quando eu entrei na casa, era tanta gente na casa, era gente no corredor, era gente na porta do banheiro, era gente no quarto, e alguém disse para mim: você vai orar, diácono James? Eu disse: vou. E alguém disse assim: mas nós já oramos, agora vamos fazer a oração dos cardeais, vamos colocar a pessoa na porta, vamos colocar a pessoa na porta do quarto, vamos colocar outra na porta do banheiro, na porta do fundo e na porta da frente. Olhar para cá, amados irmãos. Aí quando eu cheguei, aí Deus falou comigo, aí eu me aproximei da moça que estava endemoniada. Ela olhou para mim e disse assim: eu só vou sair se o pastor Arnóbio vier aqui. Eu disse: como é que é a conversa, cão? Você vai sair daqui sem pastor Arnóbio. O que foi que eu entendi? Eu entendi naquele dia que não era demônio nenhum, era apenas uma influência maligna. Sabe o que eu fiz? Eu disse: bora todo mundo para casa. Sabe por quê, irmão? Nós temos que ter discernimento do que está acontecendo. Escute, peguei todo mundo, eu disse: vamos embora, que sair não é cão não. Se fosse cão, saía ou não saía? Eu só vou sair se o pastor vier. Eu disse: que conversa é essa? Você vai sair sem ele estar aqui. E o senhor falou comigo, disse: meu filho, isso aí não é demônio, porque nós temos que ter discernimento. Sabe o que é que eu estou pedindo, irmãos? Eu não estou pedindo muito poder não, estou pedindo discernimento. Tem pessoas que ligam para mim e dizem: presbítero James, olhe por mim. Eu digo: por que é que você está me pedindo oração? Eu estou pedindo oração para o meu esposo vir para casa. Será que é o teu esposo mesmo? É meu esposo. Então eu vou orar para teu esposo voltar. Nunca ore por alguém sem antes você saber o porquê você está orando. Nós temos que ter, irmãos, discernimentos de espírito, para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Porque todo espírito de engano, Raiomanda Calabaia, ele está sendo repreendido no nome de Jesus, porque este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus, a porta dos céus, que vocês entraram para ser abençoados. Levante a mão e dê glória para Jesus. Meia hora depois, o meu telefone toca, e sabe o que o pai da menina falou? Quando vocês saíram, ela saiu de dentro do quarto e disse: aqueles irmãos já foram, pai? Era a presepada do cão. De vez em quando a gente encontra um cão desse por aí fazendo presepada, Davi. Glória a Deus. Mas se ele chegar aqui, ele vai ser envergonhado, porque nós estamos saindo do altar da oração. Glória a Deus. E ainda mais, aonde a tua oração não chega, o Daia Kemassai, o Deus de Ju, ele vai chegar, e o nome dele vai ser na tua vida glorificado na terra. Escuta, o Senhor não muda. Glória a Deus, ele é o mesmo. Quando, pregador? Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo agora, e é o mesmo amanhã. O hoje e o amanhã para ele é a mesma coisa. O que é que você está dizendo? Eu estou dizendo que, ai meu Jesus Cristo, que negócio é esse? Eu estou dizendo que o Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera hoje aqui na Assembleia de Deus. Agora o que é que está faltando? Está faltando fé. Está faltando uma vida. Sabe o que é uma vida? Não é aquela oraçãozinha que o pastor fez hoje não, né? Jesus cheguei, atirou e... Não. É você ter hora para descer e não ter hora para se levantar. Porque Deus quer manifestar a sua glória aqui no nosso meio. Rio Largo vai viver
tudo que Deus falou para esta igreja. E sabe de uma coisa? Se precisar, ele vai fechar a boca de leão, porque ele é especialista em fechar a boca de leão. Se precisar, ele vai andar com você na fornalha do fogo. Se precisar, ele vai na frente despedaçando, ai meu Jesus, os ferrolhos, cadeados, as portas, porque ele diz na sua palavra que as portas do inferno não há de prevalecer contra a minha igreja. Só quem é igreja, levante a mão, abre esta boca e manda glória para Jesus, porque Jesus esta noite está dizendo: saia do automático, chega de andar por vista. Ele quer que você ande por fé. É aquela porta que está fechada pela fé, você diz, vai se abrir. É aquele filho endemoniado que está lançado lá na boca do fumo, você orar em casa e ele chegar com o coração batendo forte na porta da frente, dizendo: mãe, eu recebi um livramento. O que foi o livramento? Foi Deus que foi lá, porque Deus esta noite vai marcar um encontro com alguém aqui. Sabe por que muitas coisas não acontecem em nosso meio? É porque a gente quer levar as coisas como quer. O que é isso? Diga assim: automático. Bota no automático, vai-se embora. Deixa a vida me levar, leva eu. Aqui não. Aqui tem que ser pela fé. Aqui tem que ter altar. Aqui tem que ter uma vida de renúncia. Ai meu Jesus, que foi que eu falei? Eu falei que aqui é diferente. Lá na sua casa você faz o que você quer, mas quando entra aqui ele manda: guarda o teu pé quando entrarem na casa do Senhor teu Deus. Saia hoje do automático e deixa a manifestação da glória de Deus invadir a tua alma, o teu espírito, e o nome dele vai ser na tua vida glorificado nesta cidade. Amém, irmãos? Nós precisamos sair do automático. Isso aqui é reino. Oh meu Jesus Cristo, sangue e fogo. Deus, ele quer fazer e vai fazer, mas é preciso nós entendermos que a nossa vida tem que estar na palmas das mãos dele, porque toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração tem que ser exclusivamente para ele. Entenda uma coisa: enquanto você estiver no automático, no que é humano, no que é de baixo, você sempre vai estar lutando. Mas quando você sair do automático, aí você vai ser cheio da glória de Deus, e você vai fazer coisa que até mesmo você vai dizer: será que foi eu mesmo? Que Deus abençoe, porque terminou a minha hora. Escuta, Deus quer e vai fazer na tua vida o que Ele falou a teu respeito. Mas nós temos que ter isso aqui, ó. Palavra, Ele manda meditar nela de dia e de noite. Sabe por quê? Meditar é diferente de ler. Meditar é passar, ó, até a revelação descer, e a gente ter a oportunidade de ministrar para outrem. Que Deus abençoe. Guarde essa palavra. O problema foi resolvido. Por quê? Porque Jesus apareceu. Quando Ele aparece, todo problema, eu falei, todo problema, seja grande ou seja pequeno,
ele é aplacado pela glória de Deus. Se você tem um problema, para encerrar, ele manda te dizer: fica tranquila, fica tranquilo, coloca na mão de Deus, ele vai aparecer e o problema vai ser resolvido e o nome dele será glorificado. Que Deus abençoe.